Fala galera, vamos com mais análise para amanhã, dia 27 de janeiro, sabadão. Eu vou comentar a rodada de hoje no final. Eu vou fazer logo o vídeo, no final a gente comenta a rodada de hoje. Eu vou fazer um palpite extra também no final. Vamos começar. O primeiro jogo é pela segunda divisão da França, a Ligue 2. O Ajaccio contra o Tours. O Ajaccio é o quarto colocado da segunda divisão. São 7 vitórias jogando em casa, um empate, perdeu 3 vezes. Marcou 18 gols, um pouquinho mais de 1,5 gol de média marcado, com 10 gols sofridos, menos de 1 gol de média sofrido. Nos últimos 5 jogos em casa, são 2 vitórias, um empate, perdeu 2 vezes. Ele vem de um empate em 1-1, uma vitória boa de 3-1, outra vitória de 1-0. E as 2 derrotas que ele sofreu em casa nos últimos 5 jogos, faz 4 e 5 jogos. Nos últimos 5 jogos em casa, ele teve uma média de 1 gol marcado, com menos de 1 gol de média sofrido. Não que o Ajaccio é um back home para quem não está familiarizado, é o time jogando em casa favorito. O Barcelona jogando no Camp Nou é um back home. Não porque o Ajaccio é um espetáculo, mas porque o Tours ele é o 20º colocado, ele não ganhou fora de casa, ele empatou só 2 vezes, perdeu 9 vezes em 11 jogos. Ele está acostumado a perder fora de casa, o Tours. Ele marcou só 3 gols em 11 jogos jogando fora de casa, bem menos de meio gol de média, sofrendo 20 gols, cara. São quase 2 gols de média sofridos. Nos últimos 5 jogos são 5 derrotas, e não basta ser 5 derrotas, são 5 derrotas sem marcar gols, o time do Tours. Ele tem 0 gols de média nos últimos 5 jogos fora de casa, com 2 gols de média sofridos. Ele sofreu 2, 3, com 4, 7 e 3, 10 gols em 5 jogos, são 2 de média. Frente a frente, o confronto direto entre eles, faz 4 jogos que o Ajaccio não perde, são 4 jogos sem derrotas do Ajaccio. 5 dos últimos 6, o Ajaccio estava vencendo no primeiro tempo, e em 6 dos últimos 7, ele foi o primeiro a marcar. Thiago, isso quer dizer o quê? Existem milhares de jeitos de apostar, o Ajaccio ganhando é uma delas. Outra é dizer que o Ajaccio vence o primeiro tempo, porque em 5 das últimas 6 vezes ele venceu o primeiro tempo. Ou você pode dizer que o primeiro gol é do Ajaccio, porque em 6 das últimas 7 vezes o Ajaccio marcou primeiro. Galera, tá pagando 1,70 a vitória do Ajaccio em casa. Eu vou cravar 2-0 o placar para esse jogo. Não pelo espetáculo que é o Ajaccio, mas pelo time ruim que é esse time do Tours, acostumado a sofrer quase 2 gols de média por jogo. Não marcou gol jogando fora de casa, sofreu 2 gols de média nos últimos 5 jogos. Eu vou cravar um 2-0 pro Ajaccio contra o Tours, esse jogo pela segunda divisão da França amanhã. O segundo jogo, galera, na Inglaterra tem muitas divisões. Essa divisão chama National League. A National League é uma divisão, ela é quase amadora, ela não é nem federada, não entra nem para a federação das ligas inglesas. O Macclesfield enfrenta o Torquay. O Macclesfield é o primeiro colocado dessa divisão contra o Torquay, que é o último, lanterna. Jogando em casa, o Macclesfield tem 7 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, marcando 19 gols, quase 1,5 gol de média marcado por jogo, mais de 1 gol de média marcado por jogo, sofrendo pouquíssimos gols, menos de meio gol por jogo de média. Nos últimos 5 jogos em casa, o Macclesfield está invicto. São 3 vitórias, 2 empates. Ele vem de um empate em 0-0. Ganhou de 1-0, ganhou de 2-1, 4-1 e outro empate em 2-2. Ele marcou nos últimos 5 jogos em casa quase 2 gols de média, sofrendo menos de 1 gol. Contra o Torquay, cara, são 2 vitórias fora de casa, 3 empates. Ele perdeu 10 vezes em 15 jogos fora de casa. Ele marcou bem menos de 1 gol de média jogando fora de casa e sofreu mais de 2. Nos últimos 5 jogos ele tem uma vitória, 1 empate, 3 derrotas. Ele vem de 2 derrotas, 4-0, 2-0, 2 derrotas sem marcar gols, 1 empate em 1-1, uma derrota em 3-0 e uma vitória de 1-0. Nas 3 derrotas do Torquay ele não marcou gols, um 4-0, um 2-0, um 3-0. Marcou ridículos de média 0,4, sofrendo 2 gols de média. Frente a frente, faz 3 jogos que o Macclesfield não perde do Torquay. É um jogo de líder contra o Lanterna. A cotação tá 1,66 para esse jogo, o time da casa ganhando. Eu vou cravar um 2-0 pela National League da Inglaterra, a 5ª divisão inglesa, para esse jogo, Macclesfield ganhando do Torquay. O último jogo das análises aqui, eu vou falar sobre Valência e Real Madrid depois desse jogo. Pela League One, a 2ª divisão inglesa, a gente tem o Blackburn Rovers contra o Northampton. Esse jogo é bom. O Blackburn Rovers é o 2º colocado. Jogando em casa são
13 jogos com 8 vitórias, 3 empates, só 2 derrotas. Marcou quase 2 gols de média, sofrendo menos de 1 gol de média. Invicto em casa nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e 1 empate. Ele vem de uma vitória 3-1, empatou em 2-2, 2-0, 2-0, 2-1. Ele marcou mais de 1 gol e meio em casa de média. De média, ele marcou literalmente mais de 1 gol e meio o Blackburn Rovers, sofrendo 3, 4 gols só, menos de 1 gol de média sofrido nos últimos 5 jogos, marcando mais de 2, contra o Northampton, que é o 18º da divisão, são 24 nessa divisão amadora da Inglaterra. Ele perdeu 8 vezes jogando fora de casa, ganhou 3 e empatou 3. Nesses 14 jogos ele marcou 13 gols, menos de 1 gol de média, sofrendo 27 gols, quase 2 sofridos. Diferentemente do Blackburn, ele tem 1 vitória e 4 derrotas no Northampton. Ele vem de uma vitória de 2-1, mas são derrotas pesadas, um 3-1, 3-0, 5-1, 2-0. Nesses últimos 5 jogos ele marcou menos de 1 gol de média, sofrendo quase 3 gols no Northampton. Frente a frente entre eles no primeiro turno foi 1-1, Blackburn jogando fora de casa. Tá pagando 1,40 a vitória do Blackburn nesse jogo. Eu vou cravar um 2-0 também pro Blackburn, pelas estatísticas, ele tem marcado 2,2 gols de média, tem sofrido quase 3 gols o Northampton. Não sofre um gol de média o Blackburn, não marca um gol de média o Northampton. Eu vou cravar um 2-0 para esse jogo. Galera, se você fizer essa tripla aí, esses 3 jogos aqui, o Blackburn, o Macclesfield e o Ajaccio, paga 3,97 na Bet365, são 4 vezes o valor da aposta feita nessa triplinha aí. Se aposta 10 pontos, paga R$40. Tem um amigo nosso, o Hector, de Portugal, um abraço para a galera de Portugal, tem prestigiado bastante o canal. O Hector pediu para eu fazer uma análise de Valência e Real Madrid. Cara, o Valência está na frente do Real Madrid na competição, está organizado, está jogando bem. Se você tem o Neto, o goleiro brasileiro, o Ezequiel Garay e o Gabriel Paulista, dupla de zaga. O Zaza, o Simone Zaza, tem 10 gols em 16, são 17 jogos no campeonato. Claro que individualmente o time do Real Madrid é muito mais forte. O Real não vive um bom momento, vem de uma eliminação pro Leganés na Copa do Rei. Não foi time completo, só o Benzema jogou, fez o gol, foi muito contestado. O problema é o seguinte, o Valência está na frente do Real Madrid na competição. Ele está atrás só do Barcelona, do Atlético de Madrid. O Valência não tem por que ganhar o jogo. Apesar de jogar organizado, ele não tem por que ganhar. Basta ele não perder do Real. Eu acho que o Marcelino, o técnico do Valência, 52 anos, ele não tem a ambição de ser campeão espanhol. Eu acho que não tem condição de competir com o Barça. Basta ele pegando a Champions League, eu acho que para o Valência é um feito enorme. Ele acabar na frente do Real Madrid é grande coisa. O Real tem um jogo a menos pelo aquele jogo que ele fez a final contra o Grêmio no final no Mundial de Clubes. Se eu fosse escolher um placar, eu cravaria um empate seco, um 1-1 para esse jogo. Mas assim, 1-1 porque o Real Madrid vai vir completo, vem Cristiano Ronaldo, vem Casemiro, Modric, Kroos, Pepe, Nacho, Marcelo, vem todo mundo jogando, o Gareth Bale, o Isco. Eu não sei se o Benzema, que saiu vaiado, apesar de ter feito o gol contra o Leganés, ele saiu vaiado, eu não sei se o Benzema vai jogar. O Real precisa ganhar, o Real vai para cima do Valência jogando no Mestalla. Todos os últimos 5 jogos entre eles aconteceu ambas marcam, as duas equipes marcaram. Em 5 desses últimos 5 jogos aconteceram mais de 2 gols e meio, mas o momento é diferente. O Valência não precisa ganhar do Real para aspirar nada, basta ele não perder, que ele permanece na frente do Real, mesmo o Real ganhando o jogo que falta para ele, o jogo em atraso. Eu vou cravar para esse jogo um empate seco, galera. Eu vou de 1-1. Porque o time do Real vai vir para cima, vai dar campo pro Valência. Eu acho que saem gols nesse jogo, no Real e Valência, no Valência e Real Madrid, no Mestalla o jogo. Mas é um jogo duríssimo, tá pagando 4 vezes o valor a vitória do Valência, 1,70 a odd pro Real Madrid. Eu não garanto que o Real Madrid ganhe do Valência, não garanto que o Valência tenha... Não é que o Valência não tenha capacidade de ganhar do Real, é porque o Valência não precisa ganhar do Real. Eu vou cravar um empate para esse jogo, um empate seco, 1-1, 0-0. Beleza, galera? São essas para amanhã. Eu falei que ia falar dos jogos de hoje. O Fortuna Sittard, a gente colocou que ele é o líder. O Fortuna Sittard é o líder, o NEC o segundo colocado, o Telstar era o quarto colocado. Eram 3 back homes, né? Os 3 jogando em casa favoritos.
Só que é o seguinte, o Fortuna Sittard, dava pra... A gente sabe que no campeonato holandês, na Eerste Divisie, na segunda divisão, saem muitos gols. A gente viu isso nas análises de ontem. Teve gente hoje que falou, parabéns, Thiago, obrigado, tive um lucro absurdo. Teve gente que falou, porra, mano, me arrebentei, não deu certo. Cara, eram os três back. Se você botasse os três ganhando, o Fortuna Sittard decepcionou. O NEC ganhou, o Telstar ganhou. O Fortuna Sittard, a gente citou, antes de botar que ele ganharia em casa, a gente cogitou a possibilidade de um jogo acima de 2,5. Dava pra cercar legal, o Fortuna Sittard acima de 2,5, com o NEC ganhando, o Telstar ganhando. Beleza, galera? Foram essas análises para os jogos de amanhã, sabadão, 27 de janeiro. Se curtiram, se inscreve aí. Se quiserem mais palpites, mais dicas, me chama no WhatsApp, a gente conversa. Beleza? Um abraço, boa sorte para nós, mano.